Bom dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 61. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 61. É as palavras de Jesus, somente o que ele falou, é que nós procuramos aqui trazer à baila, comentar. Aqui Jesus disse assim: isso vos escandaliza. Porque ele falando ali com os discípulos dele, que se alguém quisesse ser salvo, tinha que comer a carne dele, tinha que beber do sangue dele, que a carne dele era alimento. Então, os discípulos, sem muito conhecimento, na cegueira, levaram a coisa de uma forma literal. Jesus está dizendo que informa: olha, eu sou o pão que desceu do céu, ou seja, o alimento que desceu do céu. E ele veio por aqui, para sofrer, para morrer em nosso lugar. Quem é ele? A palavra, o verbo. Então tem que alimentar do verbo, tem que alimentar da palavra de Deus. Se eu não fizer isso, eu não estou me alimentando dele. Tem que me alimentar de Jesus. Se você não se alimentar, você não tem vida. Mas aí, a cegueira, as pessoas sem querer entender, sem querer compreender, estavam entendendo que não teria que morder a carne de Jesus, comer parte ali, e não estavam entendendo, compreendendo o que Jesus está falando, apesar de ele não ter condição de ser mais claro. E ele explicou de maneira detalhada. Foram vários versículos que nós lemos ontem e anteontem, ele explicando. Mas ele fala não, que ele era o pão vivo, o alimento vivo. Nós temos que nos alimentar de Jesus, nós temos que nos alimentar do Evangelho de Jesus Cristo. Aí todo mundo fica naquele escandalizando, Jesus pegou e só perguntou: isso escandaliza vocês? Isso assusta vocês? Isso é incompreensível a vocês? Versículo 62, ele diz assim: o que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Então, o que vai acontecer com vocês quando vocês virem o Filho do Homem subir, ascender? Para onde? Onde ele estava antes. Ele desceu do céu, ele vai voltar para o céu. E nós vemos que no final ele subiu, todo mundo olhando para ele. Aí os anjos já chegam para ele: vem cá, por que vocês estão olhando para lá? Aquilo que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer novamente. Ele vai voltar com os anjos dele. Então agora está falando, quando eu estou falando com vocês, vocês têm que comer esse evangelho, têm que comer as minhas palavras, alimentar das minhas palavras, praticar os meus ensinamentos. Está assustando? Está escandalizando? Imagina então quando você viu o seguinte. Aí ele continua falando aqui no versículo 63. Ele diz: é o Espírito quem dá vida à carne. É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Quem dá vida é Espírito. A carne não aproveita para nada, não. Se tirar o nosso espírito aqui, se tira o meu espírito aqui agora, eu estou morto. Estou morto logo assim começa a feder. Quem dá vida é o Espírito. É o Espírito. É isso que temos que entender. Ele disse: não, que eu estou falando para você, as palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. O Evangelho é Espírito.
é vida. É o próprio Senhor Jesus, é a palavra, é o verbo. É isto. Ele disse assim: entretanto, existe algum de vós que não crê. Ele sabia, Jesus sabia quem estava crendo, quem não estava crendo, quem estava acreditando, quem não estava acreditando nele. Falava que ele estava pregando. Ele sabia. Ele sabe a Deus. Ele sabe quem crê nele e quem não crê. Ah, o povo fala, não, eu creio, eu tenho fé, é isso, é aquilo. Não, ele sabe. Ele sabe se é verdade ou se é mentira. Ele sabe o que você está fazendo, o que você está falando. Ele disse aqui agora no versículo 65. É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Eu sempre quero mencionar as pessoas. Você consegue falar isso? Se eu estou na presença de Cristo hoje, quem concedeu foi o Pai, Deus Pai. Não foi com a minha vontade, não. Ele que me trouxe, ele que me resgatou. E por que a maioria não aceita as verdades bíblicas? Porque não foi o Pai que trouxe, não foi Deus que trouxe. Ah, por que as pessoas, a maioria, acha que tem direito a um segundo casamento, divorciar, ou que uma fornicação não tem problema, ou que uma mentirinha não tem problema, ou que qualquer uma série de pecados que a coisa não tem problema não. Mas por que elas pensam assim? Exatamente porque não foram chamadas pelo Pai. Quando nós somos chamados, quando o Pai nos traz a Jesus, nós sabemos que nós podemos e não podemos fazer. Nós temos temor. Aquilo que está na palavra que não podemos fazer, nós não aceitamos hipótese alguma. Ninguém no mundo consegue nos convencer. Deus quer que a gente consegue convencer do juízo, do pecado, né? E da justiça. Ele diz, é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que ele seja concedido por meu Pai. E olha que ele está falando isto ali para os discípulos dele. E ele tinha uma quantidade enorme de discípulos. Sei lá, ele deveria ter uns 80, pelo menos 80. Porque nós vimos quando ele mandou 72 discípulos, de 2 em 2, pregar. Então, pelo menos com mais uns 12, na pior das hipóteses, tinha 80 discípulos. E isso tudo ali. Jesus sabia que a maioria deles não acreditava, não cria. Ele sabia que, ele fazendo a pregação, falando que eles tinham que comer da carne dele, beber do sangue dele, sabia que eles não estavam aceitando, não estavam concordando, não estavam entendendo. Por isso que ele falou, olha, por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Se não foi meu Pai que concedeu, a pessoa não vem, não fica, não. E nós temos isso aí. Aí, naquele momento ali, a maioria dos discípulos abandonaram Jesus. Largaram. Não, rapaz, essas palavras que ele está falando é difícil de entender, não dá para aceitar isso, não. Essa pregação é muito complicada, muito difícil, não dá. E resolveram sair, abandonaram Jesus. Nesse abandonar ainda restou os 12. Aqueles 12 que ele tinha nomeado como apóstolos. Aí o que ele faz? No versículo 67. Ele vira para eles e fala, vós também desejais ir embora? A conversa dele foi assim, foi direta. Vem cá, vocês também não querem ir embora, não? Pastor, mas como que explicar
esses homens que durante um bom tempo estavam com Jesus, eram discípulos de Jesus, ouviram Jesus pregar, fizeram sinais, milagres em nome de Jesus, fizeram tudo, mas não se converteram. Da mesma forma, nós vemos pessoas em igrejas, denominações, em congregações, há anos, mas não se converteram, não são convertidos. Não são convertidos. Porque apesar de estar ali no templo, eles concordam com erros, com uma série de coisas, fazem tantas práticas erradas, participam de tantos rituais contrários à palavra de Deus, coisa absurda. Então não é de assustar, não. Porque, infelizmente, né, nem o Paulo fala, nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem tudo aquele que se diz, não sou evangélico, eu sou crente, isso realmente são. A maioria não são. Por que não são? Porque Deus não chamou, Deus não trouxe a Jesus. Somente são aqueles que Deus não trouxe a Jesus, como ele disse anteriormente. Falou, olha, Jesus já sabia. Antes desse povo abandonar, ele tinha dito, é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja concedido por meu Pai. Só pode vir a Jesus se for concedido, autorizado, permitido, trazido por Deus. Caso contrário, não. Por isso abandonaram o livro, a maioria, deixaram Jesus só. Aí foi quando Jesus questionou os 12 que ficaram, só restou 12. Vocês também estão querendo ir embora, não? Vocês também não querem abandonar também, não? Aí Pedro falou, não, Senhor, sabemos que o Senhor tem, né? Nós cremos no Senhor, sabemos que é o Filho de Deus, aquela coisa. Aí no versículo 70, ele diz assim, não vos escolhi eu, os 12, todavia um dentre vós é um diabo. Só que eu não escolhi, não foi eu que escolhi vocês? Não foi eu que escolhi, ainda nomeei vocês apóstolos? Como vocês são um diabo. Ele estava falando, se referindo a Judas Iscariotes, que veio trair. Jesus falou, Jesus não tinha meio termo. Não pode falar agora, todo mundo foi embora, só restou esses 12 para estar bem, não. Foi eu que escolhi vocês. Mas um de vocês são um diabo. E foi comprovado quando Judas o traiu. Muito bem, nós hoje concluímos o capítulo 6 do Evangelho de João. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 7, versículo 6. Então amanhã nós iremos iniciar no capítulo 7 do Evangelho de João, no versículo 6. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é onde nós vivemos na graça. Por isso todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Até hoje.